Olha só, um acessório do dia a dia é uma mochila, né? Super indispensável para os estudantes. Então hoje a Mônica, ela está aqui com a gente para nos ensinar essa pintura em uma mochila linda. Mônica Barros, seja bem-vinda. Prazer é todo meu. Sextou aqui, vamos pintar hoje. Vamos lá, né? então. Como que nós vamos começar? Então, Esta garotinha está sentindo o aroma desta flor. Isso. Então, aqui para quem está iniciando, né, eu coloquei uma placa de MDF, coloquei cola permanente sobre essa placa e coloquei o meu tecido cru. Eu prefiro pintar antes da mochila estar pronta, porque facilita do que ela pronta, porque ela vai ter estrutura, então dá um pouquinho mais de trabalho. Então, o ideal é sempre pintar aqui, eu estou trabalhando com tecido cru, antes ela tá montada, fica mais fácil. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou dar a dica do cabelo primeiro, porque é uma área que o pessoal tem mais dúvida. E aí, como que eu vou fazer? Nós vamos trabalhar com sombra e luz ao mesmo tempo. Eu posso trabalhar com dois pincéis, um para luz e outro para sombra, tá? Aqui nós vamos trabalhar com a tonalidade amarelo pêssego. E aí, como que eu vou fazer? Esse ponto de luz vai servir como volume para fazer aqui a trancinha do nosso cabelo, no caso a mechinha, ó. Aí eu coloco sempre onde eu quero que fique com volume o amarelo pêssego no meio, ó. E vou deixar sempre os espaços nos cantinhos para que eu venha com a sombra. Eu gosto também, quando eu estou trabalhando, né, com mesclagem, que as tintas elas estejam úmidas, porque isso facilita na hora que eu estou mesclando, ó. Aí eu vou deixar um espacinho para que eu venha agora com um pouquinho do meu marrom. Vou tirar sempre o excesso e vou puxar aqui, ó, a profundidade. E vou arrastar aqui pro meio desse amarelo pêssego. Não vou cobrir tudo, vou deixar um espaço. Tá. Venho aqui de novo, ó. Daí faz uma mecha, né? Isso. Bonito. Ó, e mesclo. Aqui eu já vou ter uma base para fazer a nossa mecha do cabelo aqui da trança. Do outro lado, a mesma coisa. E puxo. Olha só, gente, dia de sextar aqui com pintura em tecido, a Mônica Barros com a gente. Se você tiver qualquer dúvida, manda lá a sua pergunta no nosso Instagram, Faça Você Mesmo TV, ou envie pelo nosso WhatsApp 12 3104 1212. Antes, você manda aí a hashtag EuNaTV para ser direcionado aqui para o nosso computador, tá? Aí aqui eu vou vir com um tom mais escuro para nosso ponto de profundidade. Lembrando que sempre que eu estou sombreando, eu vou procurar trabalhar com pouca tinta, tá? Porque sombrear é diferente de preencher. Quando eu estou sombreando, eu procuro trabalhar com menos carga. E aí, se precisar, eu vou acrescentando. Aqui eu estou trabalhando com terra queimada, tá? Ó. E aí eu vou colocar sempre nessas áreas de mais profundidade, ó. Para dividir. E puxo. Depois um pouquinho do preto para deixar mais escuro. Ó. Pincel sempre em pezinho, tá? E vou seguir todo o movimento. É bem importante na hora que vocês estiverem sombreando, tanto para iluminar como para sombrear, eu tenho que seguir o movimento do meu risco, ó. Ah, legal. Ó, e puxo. Aí aqui vai faltar as nossas mechinhas, que são os fios do cabelo. Como que eu vou fazer? Eu procuro sempre, para facilitar, eu vou trabalhar com um pouquinho do meu marrom. O que que eu faço? Eu pego um pouquinho dessa tinta marrom, coloco aqui no meu godê, tiro bem o excesso, tá? Tinta sempre na frente do pincel e não atrás. Porque automaticamente, quando eu depositar essa tinta aqui, eu vou conseguir fazer a mechinha bem certinho, ó. Firmo bem aqui a mão e o que vai trabalhar é só o pincel, ó. Venho aqui e puxo. Venho de novo, deixo um espaço para fazer aqueles fios que o cabelo tem, tá? Ó. Tá. É um traço, né? Isso. Do outro lado. E também é bem importante, quando você for fazer esse movimento, sempre, ó, deixar ele meio encurvado para trazer movimento para essa mecha aqui. Eu não posso fazer um movimento reto. Tá. Olha como já definiu, né? Isso, Os já vai fios, formando. Vai formando os Aí, fios. aqui é uma técnica bem simples, mas essa técnica, Roberto,
perdão. Rogério. Vai, Rogério. tudo bem, não tem problema. Essa técnica aqui, ela é aplicada tanto para o semi-realismo como para o realismo também, tá? Ah, é? Pode adaptar, Isso. então. Pode ser Entendi. adaptada, né? Ó, aqui, ó. De novo, eu vou seguir o mesmo processo, tá? Não tem importância se seu pincel estiver sujo também, ó. Já vou fazer essa outra aqui em cima. Aqui é um movimento bem repetido, tá? Exatamente igual eu fiz essa mechinha, eu fiz. O que vai mudar é só a pincelada, como eu posiciono o pincel sobre a minha peça, tá? Certo. Aí agora preenchendo, né? Isso. Aí eu vou deixar sempre o espaço para que a nossa sombra venha entrar, tá? Ó, aqui eu deixei livre. Lembrando que quando eu deixo o espaço, a nossa cor ela vai ficar mais intensa. Ou seja, quando ela vai encostando aqui no nosso ponto de luz, ela vai suavizando e vai formando aquele degradê que eu gosto na pintura, ó. Perfeito. Muito lindo. Mônica, vai ser igual? Vai ser igual. Além do cabelo, você vai ensinar mais algum outro detalhe? Eu vou dar a dica de como que a gente pode fazer a sombra da pele, tá bom? Vamos passar? Porque Vamos. o cabelo é igual, né? É, passo bem Pra repetido, tá bom? Pra gente ganhar um tempo e conseguir aprender mais. Tá. Vamos ver. Aqui na pele, o que que eu fiz? Eu trouxe adiantado também, como ela tem bastante detalhe. Eu preenchi com rostinho de boneca. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de um tom mais claro, que no caso é o nosso castanho claro. O rostinho de boneca é a cor, né? Isso, Essa da cor pele, para dessa formar a tinta. pele. Isso. Ó. Tinta para tecido. Aí o que que eu venho? Sempre eu vou posicionar a tinta para fora. Por exemplo, aqui tem a nossa mechinha da trança, certo? Certo. Vou vir aqui com a tinta para fora e vou formar a sombra, porque essa mecha ela tá sobre a cabeça da menina, ó. Então aqui é um movimento de sombra. E é importante sempre que eu estiver sombreando seguir todo o movimento da trança, ó. Se a nossa sombra, ela pede que o pincel fique encurvado, então também eu vou encurvar o pincel e vou fazer um movimento meia-lua, tá? Vou fazer toda essa sombra igual nas demais partes, como eu fiz também para separar o pescoço da cabeça, tá? No olhinho também eu fiz a mesma coisa, seguindo o mesmo processo. Certo. Depois que eu fiz isso, o que que eu vou fazer? Eu vou usar um pituá pra gente colocar um pouquinho de cor nessa bochechinha. Tá. Com um pouquinho da minha tonalidade, o rosé, com um pituá. Que também define, né? Isso, para trazer um pouquinho de volume, tá? Procuro sempre tirar o excesso, não vou apertar o meu pituá sobre a peça. Essa dica ela é muito boa porque quando eu estou iluminando ou acrescentando algum tom para fazer as maçãs do rosto, eu quero que essa sombra aqui ela fique superficial. Então, quando ela é para ela ficar superficial, eu venho com a mão bem leve, com movimentos circulares, sem apertar, eu vou fazendo aqui, ó, a maçãzinha do rosto dela, ó. Ah, olha como já vai definindo. Isso. Aí eu posso acrescentar um pouquinho aqui no olhinho também, ó. Que essa também é uma forma de sombreado, né? Isso. Aí com o branco, para trazer mais um pouquinho de volume, tá? Para nossa bochechinha e trazer luz com um pituá seco. É bem importante quando a gente vai trabalhar. Por que que se chama luz seca? Porque a nossa base tem que estar toda seca e o pituá também não pode estar úmido, porque senão não funciona, tá? Aí eu vou vir aqui acima dessa sombra que a gente colocou com o rosé, com movimento circular também, ó. Só que aí eu vou descer e vou pôr aquele pontinho de luz para trazer um volume. Vou fazer isso daqui também no olhinho, ó. E no narizinho. Tudo para volume, tá? O branco ele serve para iluminar, para trazer volume. Olha ó. como já tirou aquela pintura chapada, né? Isso. E aqui, pro kimono dela, o que que eu fiz? Eu trabalhei com um pouquinho do meu vermelho carmim, preenchi com rosa bebê, tá? Preenchi. E aí com um pincel também de cerdas macias, pouquinha tinta. É muito bom quando vocês forem trabalhar, ó, tinta sempre na frente do pincel, isso é bem importante. Por quê? Quando a gente vai transferir o risco, fica essas marcas de carbono. Então eu sempre vou posicionar a minha tinta aqui em cima, ó. Para cobrir, né? Isso, porque aí automaticamente eu fazendo isso, eu já vou ter o efeito de sombra e também do acabamento da própria peça, tá? Perfeito. Ó.
Aí venho aqui e faço isso para baixo, porque a nossa faixinha está acima, então aqui me pede sombra. Puxo e vou trazer aqui uma sombra mais larga. É uma questão de observar mesmo, né? O desenho, as características, porque você não vai se limitar a pintar só esse desenho. Não. Você entendendo, dominando essa técnica, você pinta qualquer desenho. Qualquer coisa, Isso que é legal, Rogério, né? Qualquer coisa. Porque o que manda mesmo é a pincelada, é o movimento como você faz. Aqui você fez stencil? Isso. Aí aqui eu usei um stencil, tá? Para fazer decoração, ó. Aí aqui eu vou abrir, ó. Eu posso deixar mais largo, tá? Tá. Depois que eu fiz isso, aí a gente vai precisar daquele volume também extra. Sombreei tudo bonitinho. Vou vir aqui sobre a minha peça seca, depois que eu apliquei a um stencil da escolha de vocês. Venho sobre ela, ó, com a mão leve, tá? Porque essa luz, ela tem que ficar superficial. Então, não posso apertar. Suave, né? Suave, porque eu não tô preenchendo, tem tá? Tem um brilho aí que eu tô vendo. Tem isso, ó. Esse glitter é um glitter poliéster e ele tem que ser aplicado antes. Deixa eu explicar rapidinho. Eu coloco numa bisnaguinha, né? Antes de eu começar a pintura. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele aqui sobre a minha rosa, ó. Mas peraí, eu não entendi. O que é isso aí? É glitter poliéster. Ele, ele que a gente fixa compra em pó. Num potinho, em um pó. Ele é bem fininho. Certo. Aí eu vou aplicar ele antes de começar a preencher, porque ele só vai fixar conforme eu for preenchendo. Eu não posso preencher e depois jogar, porque senão sucessivas lavagens ele vai sumir sair da minha peça. Você põe num tubinho desse. Isso, para facilitar, tá? Aí eu vou jogando, ó. E é fantástico. Capricha no brilho, que a gente gosta de brilho. Tá bom, então, eu vou colocar, eu adoro, tá? Aí eu coloquei, aí o que eu vou fazer agora? Olha lá, ó. Eu vou pegar o meu rosa bebê. Tá. E aí, depois que ele tá, eu venho aqui, ó, com um pituá, ó. Olha lá, ó. E preencho. Ah, interessante. E ele já vai fixar, depois que ele secar, que a tinta aderir bem aqui no meu tecido, ele vai ficar com esses brilhinhos. Então, porque depois de seco fica transparente. Isso, né? Ele vai realçar mais o brilho, ó. O brilho. Olha lá, ó. Interessante, hein? Aí ele vai fixar dessa forma, tá? Esse daqui é um glitter poliéster, ele se chama neon, ó. A cor dele para ele ficar assim. Preenchi aqui, ó, a nossa pétala. Aí eu vou trabalhar da mesma forma. São dicas bem... Põe o selo aí, super dica, que gostei. Uma super dica. Ai, bom. Ó, aí vou posicionar aqui também com um pouquinho do meu vermelho carmim. Venho aqui sobre a minha pétala, ó. Ó, aqui é uma dobra dela. Eu vou jogar aqui pra dentro. Ó. E puxo. Pra formar aquelas nervurinhas que ela tem, ó. Certo. Ó. E sempre que eu for trabalhar com rosa, sendo ou uma pintura lúdica, um semi-realismo ou realismo, é bem importante a gente trabalhar com as cores úmidas, porque eu consigo trabalhar a mesclagem. Ó, venho de novo aqui. E assim? E assim nós vamos fazer por toda ela, Rogério, passo bem fácil, bem simples, que todo mundo consegue reproduzir. Pra quem tá começando, né, Mônica? Isso, uma peça bem simples que eu trouxe hoje, tá? Vamos mostrar ali a peça pronta. Estamos passando os contatos da Mônica para você tirar dúvidas. Aulas, o que o pessoal encontra lá no seu Instagram? Eu tenho uma aula presencial que eu atendo, tenho os cursos também online, né? E eu sou professora de pintura em tecido e lembrando que eu trabalho com meu marido, ele que costura, Rogério. É mesmo? É ele que fez na mochila e todas as peças, ele que costura. Que legal! Parabéns, então, para vocês eu dois. Eu que agradeço. Ele tá convidado a vir aqui, então, dar aula de costura pode deixar. Aqui pra gente, certo? Tá bom? Ou a gente vai fazer uma matéria. Atenção, diretor, olha a matéria. Como é trabalhar marido e mulher junto no ateliê. Então, menino, eu sempre falo isso, que eu pinto, o marido costura e as crianças embrulham. Então, trabalho em equipe, em família. Beijo grande, bom fim de semana para você, viu?